Além de muitas outras dádivas. E continuamos a passear, não é? Neste belíssimo castelo, que é nosso, mas nós somos suspeitos sempre para o caracterizar. Um facto que muita gente desconhece é que todas as construções mais antigas de Montalegre, conhecida como Vila, situam-se nas encostas do castelo. Exatamente. Não é? Portanto, a Igreja da Misericórdia e todas as construções que estão atrás, ou aliás, na entrada aqui principal... Sobretudo do lado nascente. Sobretudo do lado nascente. É um facto que muita gente desconhece. Portanto, as casas mais antigas da nossa história, da nossa vila. Exatamente, são todas aqui por trás, por baixo, não é? Por uma questão estratégica também. Primeiro porque era o melhor local, o local mais bem exposto à nascente, não é? Em segundo lugar, porque foi fácil derrubar muros sempre que não havia guarda suficiente no castelo, em tempo de guerra, etc, etc. Muitas das casas, é evidente que foram construídas com pedras das muralhas, não temos dúvida nenhuma. Não temos dúvida nenhuma. Mas não havia construção deste lado por uma questão estratégica para poderem entrar as tropas? Deste lado não havia construção da vila, nem de vilão, nem dentro, nem fora, nem dentro, porque era o local de passagem. Exatamente. E de entrada e saída rápida. Não podia haver construções que pudessem obstruir essa passagem. Exatamente, a movimentação de tropas em caso de haver um ataque fronteiriço, não é? Nós não íamos ficar impavidamente dentro do castelo à espera que fôssemos cercados. Exatamente. No caso de os podermos derrotar lá fora, em campo aberto, então íamos atacá-los. No caso de vir uma força militar relativamente reduzida, evidentemente que íamos atacá-los lá fora. No caso de vermos que era um exército bem formado, bem estruturado, enfim, que nos derrotaria em campo aberto, nessa altura recolhíamos ao castelo. E tínhamos aqui uma fonte de abastecimento extraordinária. Qual era a função concreta deste poço, que tem bastantes metros, não é, de altura, de profundidade, melhor dizendo? Sim, sim. Qual era a principal função deste? A principal função era a recolha das águas das chuvas, para abastecimento depois do povo cá. Das populações. Das populações que Nessa altura fazia-se sentir secas ou nem por isso? Eu estou a dizer por causa de construírem este poço. Não, nessa altura... Já se faziam sentir? Ou... Não, nessa altura o problema era mais do ataque do inimigo do que secas. Exato. Porque nessa altura havia... Podiam não sair, não poder sair. Nessa altura havia outras pragas que nos afligiam muito mais. Assim como a peste. Exato. A fome. As epidemias eram muito difíceis de derrotar, de vencer. Por exemplo, houve uma em todo o século XVI, foi sistematicamente corrido por essas desgraças. E não só, porque também uma boa parte dos nossos soldados, dos nossos marinheiros, partiam para a Índia, partiam para outros estados, partiam para o mar. E a população, evidentemente, diminuiu largamente. Eu estou a ver, exato, uma das particularidades deste poço, se pode ser assim chamado, tem escadas. Chama-se cisterna. A cisterna. Tem escadas só a partir de 3 metros abaixo do chão e aqui uma cavidade. Isto iria ter algum sítio? Não tem. A entrada era por aqui? A finalidade é esta, é que aqui também há escadas, por aqui fora, até aqui. As escadas começam aqui, vão a descer aqui até lá. No caso de haver necessidade, eles entravam ali, está a ver, tem aqui uma porta, desciam aqui, mas sempre em escadas, sempre em escadaria. Uma coisa que é comentada por algumas pessoas de Montalegre e convém esclarecer é que há quem diga que existiriam entradas secretas que viriam ter ao castelo de Montalegre. É verdade ou é mentira? Mentira, não é. Portanto, estas escadas vão só até ao fundo da cisterna e não têm saída. É absolutamente incrível, é absolutamente improvável que isso acontecesse, porque, repare, deixava de ter a função para que foi criada. No caso de haver uma saída, a água com certeza escoava-se por ali. Não é? Logo que abrissem. Além disso, até teriam que abrir, provavelmente, nem sei como é que poderiam abri-la, não é? Porque a água ao sair, mas a certeza que os matava a todos, não é? Não tem. Portanto, a função era só de cisterna das águas pluviais, não é? Não serviria de castigo, assim, para alguém que se portasse mal? Não. E é uma cisterna extraordinariamente bem feita, como vê, muito mal limpa, mas muito bem construída, de belíssima pedra, aparelhada até ao fundo, tem uma altura extraordinária. E é, com certeza, uma das maiores do país e da Península Ibérica.
Embora tivesse sido deslocado mais um dos símbolos do castelo, evidencia a marca de um rei. Encontra-se perto da igreja de Santa Maria do Castelo. Portanto, agora estamos na igreja do Castelo, é assim denominada, não é? E também tem aqui uma particularidade. Santa Maria do Castelo. Santa Maria do Castelo. E tem aqui uma particularidade que o professor José Dias Batista acha interessante, não é, mencionar. Nós podemos, através desta pedra, documentar o nascimento da Vila de Montalegre e do próprio castelo. Este é o escudo heráldico, são as armas de Dom Afonso III. Tem, como está a ver, tem as torres, os castelos, toda a volta, já muito mal perceptíveis, tem 800 anos, não é nada de admirar. Esta igreja é a mais antiga de Montalegre. Numa primeira instância, teria dimensões muito reduzidas à semelhança das casas existentes. Com o decorrer do tempo e com as mudanças inerentes da sociedade, tornou-se difícil encontrar um fio condutor até à sua essência. Contudo, ela foi a primeira a ser erguida. E esta igreja? A igreja é... De forma é que se relaciona com o castelo? Relaciona-se muito bem porque era necessário que as pessoas viessem à missa, não é? Ora bem, eles vêm à missa por fora da primeira muralha. Então, e da segunda muralha, inclusive. Esta igreja foi construída na altura que... Depois do castelo. Depois do castelo, pouco tempo depois. Provavelmente pouco tempo depois. O que foi já tantas vezes remodelada que não se lhe já conhece. Se perdeu o cariz. Exatamente. Já se não conhece estilo. Já não tem estilo. Provavelmente foi depois reformulada. Como sabe, a Vila de Montalegre nem sequer era a população mais antiga, populosa do concelho. Portanto, devia ter uma... Eu presumo que era por aqui. Olha. Eu presumo que a primeira igreja que era por aqui. Se calhar até nem seria tão grande. Exatamente. Depois foi aumentada, consoante foi crescendo a vila. Assim ela foi sendo aumentada. Portanto, foram-lhe metendo gritas, foram-lhe metendo portas, foram-lhe metendo cimento. Exatamente. É muito posterior, à construção do castelo. E enfim, agora a nossa igreja foi com certeza aumentada diversas vezes e por isso perdeu qualquer leitura em termos aqui. Em termos históricos, de arquitetura. Da arquitetura, exatamente. Nós não conseguimos definir-lhe um estilo. E esta torre, será que foi construída depois das construções ou já era, estes sinos já eram usados na altura para sinalizar alguma coisa? Já havia igrejas que faziam isso, mesmo no... As torres independentes da igreja, não é? Exatamente, indo para fora da igreja, independentes da igreja. Aliás, na generalidade era uma espécie de aumento. Sabe porquê? Porque as igrejas eram pequeninas e eles metiam aqui umas saliências, uma espécie de cachorros, assentavam-lhe umas travas de madeira e dali também, e depois cobriam. De maneira que, estando a porta aberta, as pessoas assistiam aos atos de culto cá fora. Isto porque na altura a população seria muita, ora bem, não é? Nunca havia na igreja. Começou a aumentar a população, sinal evidente de que as igrejas eram pequeninas, eram pequenas. A julgar pelas capelinhas, não é? Exatamente. Que existem um pouco aqui pelo concelho de Montalegre, são minúsculas. Isso mesmo, eram pequenos recintos onde não cabia muita gente e portanto eles ficavam cá fora. Ficavam obrigados da chuva e ao mesmo tempo assistiam aos atos de culto. Outra curiosidade assim repentina. Tinha-me dito que a fisionomia das pessoas de Barroso não há grande diferenciação de agora para há 200, 300, 500 anos atrás. Não há. Então como é que se justifica, e dou-lhe o exemplo daquela igreja de Donões, Nossa Senhora de qualquer coisa que agora não me lembro o nome, de ter uma porta tão pequenina e casas de Montalegre também, que têm portas muito baixinhas e janelas muito baixinhas. Isto, numa primeira impressão, leva a crer que as pessoas na altura teriam uma estatura inferior à de atualmente, mas diz-me que não. Não. Teria a ver com o quê? Poupar... Não tenho explicação nenhuma, a não ser que aquele ditado que já lhe disse um dia. Casa quantas estejas, terra quanta vejas. O castelo de Montalegre viu movimentações militares de Dom Dinis e Dom Afonso IV. Assistiu às infelizes guerras de Dom Fernando, tomou voz e sofreu a Guerra da Independência, ouviu rumores das agitações bélicas ao tempo do regente Dom Pedro e de Dom Afonso V, aguentou a infernal restauração depois da infernal dinastia filipina, cerrou os olhos e os dentes no combate retintamente plebeu, miliciano, repúblico e barrosão contra franceses e ingleses,
nas invasões estrangeiras e sorriu de largo à implementação da República dos Cravos rumo à democracia. O Castelo de Montalegre é um dos mais belos e sólidos exemplares da arquitetura militar do norte de Portugal. Conjunto de majestosas proporções, não parece menos valioso pelo inexcedível aproveitamento do esporão granítico onde assenta. Era o que convinha ao espírito de quem o idealizou e ao poeta que o materializou. Demos a conhecer neste documentário um dos ex-libris da Vila de Montalegre, o seu castelo, com a imagem de João Silva, Maria José Afonso e a preciosa colaboração do historiador José Dias Batista.